as ondas estacionárias. As ondas estacionárias surgem quando você tem duas ondas harmônicas, né? Esse é o caso mais simples que nós vamos utilizar como exemplo. Existem outras situações que você pode formar ondas estacionárias, mas o caso mais simples é quando você tem duas ondas com a mesma amplitude e a mesma frequência. Entretanto, essas duas ondas viajam em sentidos opostos. Tá? Uma viaja para a direita, outra viaja para a esquerda. Você aplicando o princípio da superposição, né, aquela equação lá que nós já conhecemos, utilizando aquela identidade trigonométrica já vista, você vai ver que a onda resultante pode ser simplificada, e aí você tem que a onda é 2A, a amplitude, seno de kx, que multiplica o cosseno de ômega t. Se você prestar atenção nessa fórmula, você vê que a parte espacial em x está separada da parte temporal. Antes você tinha as duas partes no mesmo argumento da função seno. Agora não, você tem uma parte em seno e outra parte em cosseno. Certo? Significa que em determinadas circunstâncias, se o seno for zero, a função toda é zero, independente do que esteja acontecendo aqui no tempo. Porque o tempo está passando e isso aqui está sempre oscilando. Então, determinados pontos você vai ter amplitude nula. Vamos olhar isso com mais calma adiante, né? Então essa é a chamada equação da onda estacionária. Vamos analisar um pouco, antes de verificar o caso da onda estacionária numa corda, como ocorrem as reflexões de um pulso em uma corda, em duas circunstâncias. Numa circunstância em que a corda está fixa num suporte ou numa parede, e na circunstância em que a corda está solta. Desse lado aqui você tem que a corda está presa a um anel que está preso, né? Mas em um tubo, mas ele pode se movimentar para cima e para baixo livremente, sem atrito, né? Está bem lubrificado aqui. E aqui não, a extremidade está fixa. Então o que acontece? O pulso viajando para a esquerda, ele encontra aqui a extremidade fixa, né? Então ele vem, em determinado momento ele se torna nulo, porque na extremidade a onda sempre tem que ser nula, de amplitude nula, senão não estará fixa, correto? Então esse ponto aqui na extremidade está sempre com amplitude zero. A corda nesse ponto não se move de maneira nenhuma. Então após ele encontrar aqui a extremidade, o que acontece com o pulso da corda? Ele se inverte. Tá? Ele se inverte e continua sua propagação no sentido oposto. Com a extremidade solta, o que acontece é que quando o pulso encontra aqui a extremidade da corda, ele continua sendo máximo. Ele sobe, ele está livre para se movimentar. Então, como ele está livre para se movimentar, ele acaba não invertendo o seu sinal. Ele muda só o sentido da viagem, né? Da propagação, mas não muda o sentido da amplitude. Tudo bem? Aqui ele pode oscilar livremente, no caso B. Né? A reflexão na extremidade fixa produz o que a gente chama de nó. É uma região onde a amplitude é nula. E no caso da extremidade livre, né, é o oposto. A amplitude pode atingir o máximo, o valor máximo. E nessa região eu chamo de antinó. Ondas estacionárias. As ondas estacionárias, elas são produzidas quando você faz com que uma onda harmônica seja refletida numa corda, e essa reflexão vai interferir com a onda incidente. Tá? Seria como se esse pulso que está propagando em direção à extremidade, ele interferisse com esse pulso aqui que está retornando. Tá? Com a diferença que nessa situação seria uma onda harmônica, né? Aqui nós só temos um pulso, então esse movimento não iria cessar, né? Seria uma onda emitida continuamente, né? Então o resultado
dessa soma da onda incidente com a refletida, dá uma onda estacionária, e como nós vimos, né, uma onda indo, outra voltando, o resultado é esse, né? Essa função aqui que é uma multiplicação de uma parte espacial dada pelo seno e uma parte temporal dada pelo cosseno. Então, o modo chamado fundamental é o modo principal dessa onda, né? E o interessante das ondas estacionárias é que elas só existem para determinadas frequências, né? Que são chamadas frequências de ressonância. Cada frequência de ressonância corresponde a um modo de vibração, né? Corresponde a uma onda estacionária. Então esse aqui é o chamado modo fundamental, nós vamos estudar em maior detalhe em seguida. No modo fundamental você tem o nó aqui das extremidades, que é justamente o ponto onde a onda é nula, e o antinó, onde a onda pode atingir o máximo, tá? Então essa onda fica oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, sem se propagar, tá? Por isso que ela é chamada de onda estacionária. O movimento oscilatório está contido nessa região do espaço, e isso só ocorre para determinadas frequências. Nós vamos ver por quê. Se você tentar excitar essa corda numa frequência que não é uma frequência de ressonância, não haverá a formação de nenhuma onda estacionária. Tudo bem? Agora, por que a condição para que se forme uma onda estacionária nessa corda é dada por essa expressão? Mas por que disso? Vamos fazer uma rápida demonstração. Aqui você tem a corda, né? Esse esboço. Aqui é a corda se movendo, né? Oscilando e tal. A função de onda dessa corda nós sabemos que é dada pela função de onda estacionária, 2A sendo kx cosseno de ômega t. A exigência é que ela seja nula nas extremidades. Para que isso ocorra, significa o quê? Que y, quando x igual a zero, que é essa extremidade aqui, deve ser zero. É satisfeita essa condição? Sim, porque o seno de zero é zero, tá? Então, realmente aqui, a onda nesse ponto é nula. A outra condição que eu quero satisfazer é que quando x for igual a L, ou seja, na outra extremidade do lado direito, y seja igual a zero, né? Tal como mostra a figura. Para que isso ocorra, então significa que o seno de KL tem que ser zero, tá? Tudo bem? Então, se o seno de KL for zero, essa função vai ser sempre zero, tá? Eu tenho que fazer essa condição com a parte espacial, por quê? Porque a parte temporal está oscilando o tempo todo, tá? Então, eu tenho que trabalhar com a parte espacial. Vamos lá. Quando é que seno de KL é igual a zero? Quando KL é igual a Nπ. Nπ, mas por quê? Quem é N? N pode ser um número inteiro positivo qualquer. Eu sei que a função seno ela é zero toda vez que o seu argumento é igual a π, 2π, ou 3π, ou 4π, 5, certo? Então, qualquer um desses múltiplos inteiros de π, em qualquer um desses pontos, o seno é igual a zero. Então, eu tenho que fazer com que esse argumento KL seja igual a Nπ. Ora, se KL é igual a Nπ, eu vou chamar K de índice N. Tá? K índice N por quê? Por conta de que para cada valor de N eu teria um valor diferente de K. Então, eu vou relembrar que o K depende do comprimento de onda, certo? Depende do comprimento de onda. E quando você substitui essa expressão aqui do comprimento de onda, K é 2π sobre lambda, então lambda N, tá? Porque o lambda vai depender do valor de N,
Para cada valor de n você tem um comprimento de onda diferente. Então ele está dividindo, passa multiplicando. Então a condição é essa. Lambda n é igual a 2L sobre n. Tudo certo? Significa, além disso, a gente pode lembrar do seguinte, que lambda é v, que é a velocidade de propagação da onda na corda, sobre sua frequência. Então eu posso manipular aqui, né, fazer a mesma coisa, está dividindo, passa multiplicando. Então a frequência dessa onda é n, que é um número inteiro, né, que multiplica v sobre 2L, certo? Lembrando que v é a velocidade da onda na corda. Então vamos voltar para os slides, né, que é a mesma coisa que a gente obteve lá naquela folha. Então é isso aqui. Essas frequências são chamadas de frequências de ressonância. Elas só correspondem a esses comprimentos de onda, tá? Quando n igual a 1, você tem F1 igual a V sobre 2L, né? Essa é a chamada frequência fundamental. Então todas as outras frequências são múltiplos inteiros da frequência fundamental. Você pode calcular a frequência fundamental e as frequências seguintes você vai simplesmente multiplicando por 2, ou por 3, ou por 4, etc. Tudo bem? É a frequência principal da corda. Tá? Visualmente, o que nós temos? Porque essa figura mostra que o modo fundamental, né, que eu também chamo de primeiro harmônico, o número n igual a 1, eu tenho 2 nós nas extremidades e um antinó, que é onde o máximo da função pode ocorrer, bem no centro, certo? Então, essas curvas aqui que estão um pouquinho mais claras correspondem à evolução da corda. Ela fica um determinado instante de tempo, ela está aqui no máximo, depois diminui a amplitude, diminui, chega a zero, depois começa a crescer para o lado oposto e fica oscilando, né? Fica oscilando para cima e para baixo. Ok? Então, e aí você tem que o comprimento de onda é 2L sobre 1, né? Então o comprimento de onda é 2 vezes L. Essa distância aqui é L. Então aqui eu só tenho a metade do comprimento de onda, né, dentro da corda. E a frequência dada aqui. O segundo harmônico, agora você já tem dois pontos chamados antinós, né? Dois máximos. Né? Então quando um está positivo, outro está negativo e vice-versa. Certo? Aqui é a situação inversa. E o nó fica bem no centro. Nunca esse ponto aqui fica parado e nunca muda, né? Ele fica lá. Você agora tem uma onda com comprimento de onda igual a L, né? E somente um nó no centro, né? Além dos nós das extremidades. À medida que você vai para os outros harmônicos, né? Terceiro harmônico, você agora tem 3 antinós, 3 pontos de máximo. E por aí vai. Tá? Quanto mais harmônicos, mais máximos você tem. Tudo bem? Você pode observar aqui que agora no quinto harmônico tem 1, 2, 3, 4, 5 antinós, né? Que são os pontos de máximo. Certo? E isso aí pode seguir indefinidamente. Sétimo, sexto, sétimo, oitavo, nono. Né? E ele pode ser qualquer valor inteiro. Né? Aqui é a situação onde nós temos uma corda com onda estacionária, né? N igual a 2, tá? Então você tem aqui o comprimento de onda e a frequência, tá? Se eu diminuo aqui o N, olha como fica, tá? E à medida que eu aumento o comprimento de onda, você tem mais e mais máximos. Aumenta o número N, você tem mais e mais máximo, né? Tudo bem? E o comprimento de onda diminui. E quanto maior o N, maior a frequência também, tá? Exemplo aí rápido. E como é que se observa a onda, né? Você vê que esses pontos aqui estão parados. Tá? Esse ponto aqui, o nó, ele não sai do lugar.
vamos voltar. Enfim, esse exemplo está resolvido lá no... Eu mandei um arquivo, vocês dão uma olhada lá no Siga. E a corda, quando ela é fixa em apenas uma extremidade, o que ocorre? Ora, dessa vez eu vou ter uma situação diferente lá na minha onda estacionária, né? Ao invés de eu ter que lá na extremidade o seno de KL seja igual a zero, agora eu vou ter que o seno de KL é igual a 1, certo? E isso, fazendo esse desenvolvimento, nós vamos ter que o comprimento de onda ele vai ter que obedecer a seguinte expressão: lambda n igual a 4L sobre n, né? Onde n agora são somente ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, entende? Por que isso ocorre? Porque agora, como o seno tem que ser igual a 1, isso só ocorre em π sobre 2, em 3π sobre 2, 5π sobre 2. E essa condição aí vai exigir que os n sejam somente esses números ímpares, tá? Isso aí você pode fazer o mesmo raciocínio lá do caso da corda fixa nas duas extremidades. Enfim, você pode obter a frequência substituindo aqui a expressão que relaciona velocidade e frequência na expressão do lambda, né? E aí você tem que a frequência agora, as frequências de ressonância, ela é igual a n que multiplica V sobre 4L, certo? Tá correto? Então é até parecida com a fórmula da corda fixa nas duas extremidades, mas eu tenho um fator 4 aqui. E além disso, agora o n ele não pode ser qualquer valor. Ele só pode ser valores ímpares, né? Tem que ser um inteiro ímpar. E aí como é que ficam os harmônicos? Os harmônicos agora um pouco diferentes, né? Porque aqui na extremidade você tem um antinó. Então esse ponto aqui pode ter um máximo, né? Pode estar uma amplitude máxima, como mostra aqui a figura, tá? E agora você vê que o comprimento de onda é 4L, né? 4L, então significa que a corda contém somente 1/4 de comprimento de onda. Mas se você aumenta para o terceiro harmônico, né? Novamente, são somente N ímpar. Só é válido agora os N ímpares, tá? Então você tem um nó, um antinó, um nó, um antinó, tá? O antinó sempre aqui na extremidade. E aqui a comprimento de onda é a frequência. No quinto harmônico, você já consegue ter uma onda completa e mais um pedacinho aqui de onda, né? Mais 1/4 de onda, né? E por aí vai, tá? O nono harmônico já tem vários nós, né? E antinós. O interessante é que a extremidade ela sempre fica solta, né? Sempre na máxima amplitude, podendo atingir a máxima amplitude, certo? Então essa é a diferença, né, da corda fixa para a corda com uma extremidade livre, né? Seria sobretudo essa questão aqui do antinó na extremidade livre. Agora, um detalhe: você tem que perceber que a onda estacionária ela não ocorre somente com a corda, tá? Ela pode ocorrer também com um tubo, né? onde se propaga uma onda sonora. Veja que a onda estacionária na corda é o princípio para os instrumentos de corda, tá? O violão, o cavaquinho, o banjo, etc. Agora, as ondas estacionárias sonoras, elas são o fundamento atrás dos instrumentos de sopro, né? A flauta, clarinete,
certo? O próprio órgão que nós vamos usar como exemplo aqui, entre outros. Então vamos falar aqui do tubo de órgão, né? É o exemplo clássico do uso de ondas estacionárias para produção de som. A onda a gente considera ela como sendo unidimensional, porque em geral o diâmetro do tubo é muito menor do que o comprimento de onda, né? Então considera uma onda unidimensional ocorrendo no interior desse tubo, desse cilindro, né? Isso aqui como é que é gerada essa onda? Você assopra e o vento, o fluxo de ar vai encontrar uma barreira e logo em seguida uma saída de ar. Então vai haver uma colisão aqui das moléculas, isso aqui vai gerar um certo redemoinho, uma rotação aqui de ar e esse redemoinho vai acabar gerando uma excitação, né? Vai empurrar o ar no interior do tubo e vai gerar uma excitação e esse ar vai gerar uma onda, né? Esse empurrão vai gerar uma onda, essa onda vai refletir no final do tubo e vai voltar. Então fica essa soma de uma onda que vai com uma onda que vem, né? Como já falamos, né? Ela gera uma onda estacionária. Então gera uma onda estacionária dentro do tubo. Aqui esse ponto A é uma extremidade aberta, tá? Então a flauta, ela é quando você tapa todos os orifícios da flauta, né? Ela muda o comprimento do tubo, tá? E um detalhe importante é que no tubo, quando eu estou próximo de uma extremidade aberta, como essa aqui, ou lá no final do tubo, né, a pressão não tem muita variação. Então ali a pressão permanece igual à pressão atmosférica, certo? Isso significa o quê? Que no final do tubo eu tenho um nó de pressão, certo? A amplitude lá é nula, tá? Então, se eu tenho um tubo aberto, que é um tubo com as duas extremidades abertas, então eu tenho dois nós, um em cada extremidade. E aí as condições de ressonância vão ser as mesmas que eu utilizei lá na corda fixa, tá? Só com um pequeno detalhe que eventualmente pode ser que você tenha que, para ter uma maior precisão no cálculo, substituir o comprimento real do tubo por um comprimento efetivo, né? Adicionando um ΔL, que é a chamada correção de extremidade. Isso aí pode ocorrer por conta da geometria do instrumento, né? O fato de a onda não ser exatamente unidimensional, entre outras aproximações. Mas em grande parte dos problemas você pode usar L mesmo, que não vai ter nenhuma grande diferença. Tudo bem? E o tubo fechado, como eu chamo de tubo fechado, que seria esse caso aqui do lado direito, quando eu tenho uma extremidade fechada e a outra aberta, tá? Então aqui tubo aberto corresponde a duas extremidades abertas, e eu chamo de tubo fechado quando eu tenho uma extremidade fechada e a outra aberta. No tubo fechado, as condições agora são as mesmas de uma extremidade, de uma corda com extremidade livre, porque aqui eu vou ter um antinó na extremidade fechada e um nó na extremidade aberta, tá? As curvas das ondas ficam iguais às que vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a função da pressão, então eu tenho um nó nas duas extremidades que estão abertas, tá? Isso para M igual a 1, né? Para N igual a 1. Tá? No segundo harmônico, agora eu tenho um nó aqui no centro também. E tenho dois máximos, né? Dois antinós. No N igual a 3, eu tenho 3 máximos, né? Agora veja o seguinte, essa curva azul é o deslocamento das moléculas de ar, do elemento do fluido, né? Não precisa ser exatamente ar, né? A onda sonora ela ocorre na água e em outros fluidos também. Então,
há uma relação entre as ondas, né, que elas estão defasadas, 90 graus. Então, quando uma está no máximo, a outra está no mínimo. A outra é zero. Né? Tá? A mesma coisa aqui. Mas o que nos interessa mais é a pressão, porque é o que a gente consegue medir com maior facilidade. Aqui no caso do tubo fechado, né, você tem o máximo de pressão aqui na extremidade que está fechada, né, correspondendo ao antinó, e um nó na extremidade aberta. Né? Então aqui está um valor próximo à pressão atmosférica. Tudo bem? Tudo bem? A mesma coisa aqui. Você vê que aqui agora só é permitido números ímpares, né? 1, 3, 5. O próximo seria 7 e por aí vai. E também temos aqui a curva de pressão, a função de onda em termos da pressão e a função de onda em termos do deslocamento. Né? Certo? Então aqui o deslocamento é máximo na extremidade, enquanto a pressão é mínima. A variação da pressão é zero, então ela fica igual à pressão atmosférica. Essa aqui também tá resolvida, tá? Só um detalhe, gente, que quando você usa, apesar de ser as mesmas fórmulas, né, que você usa aqui nas frequências lá essa fórmula e essa lá no caso dos tubos, aqui no caso do tubo, a velocidade é sempre a mesma, tá? 343, que é a velocidade do som no ar. Lá no caso das cordas, a velocidade depende da atração e da densidade linear. Tá? Então, por isso que quem toca violão ou qualquer outro instrumento de corda afina, né, o instrumento apertando as tarraxas, né, que são aquela espécie de manivela que fica na extremidade do instrumento. Você aperta, vai girando para que a corda fique mais esticada ou menos esticada, para que assim ele tenha a velocidade que corresponde àquela frequência que você deseja tocar. Tá? E vamos finalizar aqui nossa conversa com a questão da superposição das ondas estacionárias. Tá? Porque, de modo geral, você tem o seguinte: uma onda estacionária ela pode ser dada nesse tipo aqui. O formato geral é essa: A1 cosseno de K1, cosseno de ômega 1 mais delta 1. Uma forma bem geral da onda estacionária. Isso é uma solução da equação de onda, aquela equação diferencial que nós vimos lá na primeira aula de ondas progressivas. Então, se você tem uma segunda onda estacionária, a soma da onda 1 com a onda 2 também será uma solução. Tá? Você pode provar isso. Matematicamente, isso é provado. Então, a soma de ondas estacionárias também é uma solução. Por isso que, em geral, quando você tem um sistema vibrante qualquer, não precisa ser corda ou tubo, tá? Uma membrana, tipo uma membrana de um pandeiro, de um bumbo, também é um sistema vibrante, tá? A equação é um pouco mais complexa, mas tem uma série de semelhanças, né? Também tem os números de harmônico que são permitidos, as frequências permitidas, os modos de vibração, tudo isso ocorre. Então o que acontece? O modo de vibração em geral do sistema que vibra, ele é uma combinação de ondas estacionárias, é uma combinação linear. Então, em geral, uma corda ela está vibrando não somente com uma frequência, né? Ela está vibrando com uma soma de A1 seno K1 cosseno 1 mais A2 seno K2 cosseno ômega 2 mais A3 seno K3 cosseno de ômega 3. Tá? Então, são vários harmônicos ao mesmo tempo na corda. Tá? Sem problema nenhum. A mesma coisa com relação ao tubo. Você pode ter várias ondas dentro do tubo, né? Desde que elas
possuam frequências permitidas, tá? Então isso aí é isso que ocorre, de fato. É difícil você ter uma onda pura, que só tem uma frequência, né? Geralmente você tem uma soma de ondas, né? A onda resultante que você observa é uma soma de ondas individuais, de soluções individuais da equação de onda estacionária. Tudo bem? E isso nos permite fazer a chamada análise de Fourier. O que é a análise de Fourier? Não sei se vocês estão familiarizados, mas quando você tem dois instrumentos tocando a mesma nota, digamos um dó, a mesma nota, elas têm a mesma altura, a mesma frequência, né? A altura é uma sensação que nosso cérebro tem ao ouvir uma determinada frequência, né? A gente interpreta isso como sendo uma altura. Uma nota aguda é uma nota mais alta. Agora, por exemplo, você toca dois instrumentos, tocam na mesma nota, eles possuem timbres diferentes. O que é o timbre? Também é popularmente conhecido como a cor do som, certo? Quando um piano toca um dó, não é igual ao dó do violão. O som não é igual, mas a nota é a mesma. Tá? Por isso que a gente chama de a cor do som. Porque cada instrumento tem o seu timbre. Por quê? Porque cada instrumento possui uma forma de onda diferente para aquela nota. O que significa isso? Se você usar um analisador, acoplar um instrumento lá no osciloscópio, hoje em dia é até mais fácil. Você pode colocar um instrumento em frente ao computador e usar um programa de edição de áudio do estilo do Audacity, que é gratuito, tocar o instrumento, né, com o microfone ligado, claro, e lá o programinha vai registrar o som do instrumento, certo? É uma maneira mais prática de fazer isso. Inclusive no pré-celular também eu já olhei, tem alguns aplicativos parecidos, mas até onde eu sei o Audacity é mais completo, né? Então, se você pegar um diapasão, que é esse instrumentozinho aqui, que é muito utilizado por maestros, por músicos profissionais para afinar outros instrumentos, porque ele dá uma nota pura. Ele é capaz de emitir uma nota pura, ou seja, uma nota que a forma de onda é um seno, perfeitamente um seno, tá? É um som bem limpo, tá? Isso aqui é um Lá, tá? Uma forma de onda senoidal, puramente senoidal, com uma frequência de 440 Hz. Agora, se eu pegar um instrumento como o clarinete, que é um instrumento de sopro, e um músico tocar um Lá, o formato da onda é diferente, mas a frequência é a mesma. Veja que ela se repete aqui, ó. A partir desse ponto tudo volta a ser igual. Então isso aqui é uma onda, né? Uma onda está se repetindo, né? Você tem o mesmo formato, é periódico, né? Claro, mas não é um seno, somente um seno, né? E o oboé? O oboé também aqui, quando você toca em 440 Hz, ele tem um formato bem diferente do diapasão e bem diferente do clarinete. Então, o som que você ouve de cada um desses instrumentos é diferente. Vamos pegar um exemplo rapidinho, uma comparação do oboé com o diapasão. Aqui agora vamos tocar o diapasão. Preste atenção no som. Primeiro o diapasão, depois o oboé. É a mesma nota. É a mesma nota. Mas a sensação pro ouvido é diferente. Certo? O oboé é mais vibrante. E o diapasão parece um som assim de telefone, né? Inclusive o telefone de linha, nosso já antigo telefone de linha, ele emite realmente um tom bem parecido com o Lá. E é um tom
bem parecido com o som de um diapasão, certo? Por isso que cada instrumento é diferente um do outro, tá? Emite um som diferente um do outro. Tudo bem? E aí isso é que eu chamo de análise de Fourier, porque eu vou analisar quais são os harmônicos, né? Quais são os coeficientes aqui dessa função que estão presentes nesses formatos de onda, tá? Então a forma de onda pode ser descrita em termos dos harmônicos. Você faz a análise e vê quem tem mais influência, quem está presente lá na função de onda. Por exemplo, o diapasão, ele só tem o primeiro harmônico, por isso que ele tem aquele formato senoidal puro. O clarinete não, ele já tem o primeiro, tem o segundo é bem fraquinho. Isso aqui é a amplitude relativa, né? Então aqui 100% da onda está na primeira harmônica, aqui é a divisão. Você tem uma parte no primeiro, uma parte bem pequena no segundo, uma boa parte no terceiro. E no oboé você tem no primeiro, no segundo. Tá? Então, essas aqui são as contribuições. Esse gráfico diz qual frequência é mais importante para o som, qual harmônico é mais importante para o som do instrumento. Né? Por isso que existe, né, a diferença entre os instrumentos. Então, quando você faz essa análise aqui, você pode identificar que instrumento está sendo tocado. Né? Você pode usar isso de forma até para uma inteligência artificial. Tá? E aí o inverso da análise, né, que seria como você decompõe a onda em termos dos seus harmônicos. A síntese é a construção de uma onda a partir dos harmônicos. Tá? Então você quer construir uma onda periódica quadrada, né? Pode inventar aí qualquer formato. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar um seno com uma determinada frequência e esse aqui é o primeiro harmônico, o terceiro harmônico e o quinto harmônico. Vou somar esses três harmônicos aqui, essas três ondas, e o resultado será esse aqui. Ó. Professor, mas isso aí não está exatamente uma onda quadrada. Não, realmente não está. Mas já está mais parecido, né? Está um pouco mais parecido. Eu posso somar mais harmônicos para ficar mais parecido. Inclusive, é esse tipo de método que se usa lá nos teclados, né? Você olha aqui o teclado, esse teclado aí que o pessoal toca em shows diversos. Ele imita o som, ele faz som de piano, ele faz som de sanfona, faz som de diversos instrumentos. Né? Por quê? Porque ele faz o uso da síntese harmônica. Ele tenta construir eletronicamente, né, através desse método aqui, uma forma de onda idêntica à forma de onda do instrumento que ele deseja soar. Só que não fica exatamente igual, né? Você pode sintetizar o som do violino, mas dificilmente você vai ter o som idêntico ao violino, mas vai ficar muito parecido, tá? Alguns instrumentos são mais facilmente sintetizáveis do que outros. Tá certo? Então vamos só olhar aqui uma coisinha. Por exemplo, isso aqui é uma onda do tipo seno. Então, se eu quero uma onda quadrada, essa aqui é a onda quadrada que vocês estão vendo, né? Vê que não fica exatamente quadrado, vê que aqui fica uma pontinha aqui de sobra, né? Mas ficou bem parecido. Agora veja a quantidade de senos que tem aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, você está somando todas essas ondas em amarelo. Essa é a primeira. Depois soma mais essa. Veja que são ímpares, né? 11. Você vai somando todas essas ondas para poder gerar essa forma quadrada aqui. E ela soa mais ou menos assim, ó.
é um som um pouco irritante, porque o som quadrado ele não é muito agradável mesmo. Vamos diminuir um pouco. E uma onda triangular seria ela também. Deixa eu ver se ela aparece aqui os. Não era essa não. Aqui é a onda dente de serra, né? Você tem aqui a soma dos senos, né? Seno, um seno negativo também pode, não tem problema nenhum. Então você vai somando as ondas com diversas frequências para obter esse formato aqui. E aí essa onda soa assim. Tá? Bem, aí você pode, com mais calma, verificar todos esses botões aqui, não tem problema nenhum. Vou voltar para a aula. Bem, pessoal, além disso, só para finalizar o nosso papo, a síntese harmônica, né, esse entendimento aí da análise de Fourier, da síntese harmônica, ele é importante também para esses serviços de música que a gente utiliza aí, no chamado streaming, né? E o MP3 também, eles utilizam essa metodologia para poder compactar o som, né? Compactar o arquivo, tá? Eles tentam identificar formas de pegar a onda completa e dividir ela em várias outras ondas, né? E claro, eles fazem isso muito bem para que não haja perda, né, na qualidade sonora. É um método interessante, tá? Que a análise de Fourier permite. Permite também você fazer essa compressão de dados, né? Se o arquivo sonoro puro, a onda bruta, é muito grande, então você pode usar a análise de Fourier para diminuir o tamanho do arquivo e aí não precisar de tanta conexão de internet. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui, gente. Até a próxima.